Em São Paulo, o impostômetro, que é uma espécie de marcador do imposto que é pago pela nação brasileira, instalado pela Associação Comercial de São Paulo, chegou à marca de pagamento de impostos municipais, estaduais e federais de cerca de R$ 1 trilhão de tributos neste ano de 2011. Vamos saber um pouco mais sobre esse custo, chamado Custo Brasil, que é o termo usado para traduzir as dificuldades estruturais, burocráticas e até econômicas para o empresário, para o consumidor brasileiro, conversando um pouco agora com o doutor Brasil Salomão, que é advogado especialista nessa área tributarista. Doutor, como o senhor vê essa questão da necessidade da reforma tributária no Brasil? Olha, a reforma tributária, na verdade, ela aconteceu, não na maneira de um pacote, como todos nós esperávamos, alguma coisa consolidada como um código. Ela aconteceu por sucessivas legislações que se iniciaram mais fortemente no governo Fernando Henrique, quando a COFINS teve um aumento de 50%, passou de 2% para 3% para o faturamento, que era um ajuste para as receitas públicas. Depois, por um longo período, foram criadas o Imposto sobre o Cheque, o ITMF, depois CPMF, algumas sucessivas também desonerações tributárias estimulando exportação ou importação de bens do ativo e outras normas criando um regime tributário principalmente no mercado financeiro. Então, de maneira fatiada, a reforma tributária vem acontecendo nos últimos 12, 15 anos. No próximo dia 28, está prevista a votação no Congresso Nacional da Emenda 29, aquela que garante um percentual mínimo de investimento público na saúde do Brasil. E a gente vê a possibilidade de uma criação de um novo imposto para substituir o CPMF, que era destinado à saúde, pelo menos na teoria, mas que na prática não era bem assim. O Brasil suporta a criação de mais um imposto, mesmo que seja em nome da saúde pública? Não, né, não importa. Nem acredito que, de qualquer forma, não seria imposto, seria porque o imposto é uma espécie do gênero tributo, seria uma contribuição que é diferente do imposto, porque o imposto, o governo não teria equipamento para atingir os quórums necessários e as dificuldades de criação de um novo imposto. A Constituição Federal é muito rígida, ela é muito flexível, principalmente porque o Supremo Tribunal Federal foi tolerante na sua interpretação, para a criação de contribuições. Então, o que seria uma contribuição, que se chamava CPMF, né? Contribuição, etc. Eu não acredito que ela seja oportuna, mas também não acredito que a obrigatoriedade de 10% das receitas públicas para a saúde seja alguma coisa que se concretize. Porque esses rigores já existem, e, de repente, isso vira obra pública, que é investimento, e não vira saúde propriamente, que é o médico, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o atendimento, a medicação disponível, principalmente em áreas menos povoadas. Então, eu vejo um desacerto em fixar, assim, da forma aleatória, como estão falando, os 10% para a saúde. E como uma coisa muito indesejada, a criação de uma nova contribuição. Sim. O que havia de importante na contribuição do cheque, isso desde Fernando Henrique, depois com o Lula, no tempo que prevaleceu, mas se fosse uma taxa, por exemplo, de 0,01, ou seja, quase nada, é que esta forma de ter acesso às movimentações financeiras foi um grande fator para afastar as contas irregulares, o governo federal, a Polícia Federal, a Justiça Federal ter acesso às contas do narcotráfico, do contrabando de armas, do crime organizado. Sobre esse aspecto, com uma alíquota irrisória de 0,01, até poderia ser pensado, mas independente de ser saúde ou educação, mas como efeito de informação para controle de atividades não lícitas.